Tem uma coisa que se chama futebol brasileiro, ninguém tripudia e brinca em cima do futebol brasileiro. Com 2-1 eles começaram a dar balãozinho, pisar na bola, fazer gracinha, é isso aí, ó. Ninguém brinca com o futebol pentacampeão do mundo. Salve amigos do Tripleta, aqui quem fala é Renato Negreiros e venho agora para a terceira parte da nossa análise do 7-1, o pré, o durante e o pós. Falemos agora do pós 7-1, a equipe brasileira, depois daquele fracasso, seleção brasileira, a CBF, excluiu todos os membros da comissão técnica e nomeou uma nova comissão técnica liderada por Dunga e chefiada por Gilmar Rinaldi. Isso mesmo, Gilmar Rinaldi, empresário de jogadores, assumiu a função de coordenador de seleções. O empresário de jogador Gilmar Rinaldi é o responsável por todas as seleções brasileiras, desde as divisões de base ao profissional. Ele afirma que abandonou a função de empresário e a gente finge que acredita como tudo nesse país. Pois bem, Dunga também acreditamos ou fingimos que acreditamos que Dunga é treinador. Só um parêntese, o Tripleta considera, pelo menos eu principalmente, considero Dunga um dos ícones do futebol brasileiro. O jogador Dunga. Sim, Dunga foi um dos maiores da história do Brasil, um dos melhores de cabeças de área, campeão do mundo em 94, vice-campeão do mundo em 98. Dunga foi o símbolo de uma grande fase do futebol brasileiro, ao contrário do que aconteceu na sua primeira passagem pela seleção, principalmente na Copa do Mundo de 90. Pois bem, parêntese fechado, falemos do treinador, do técnico Dunga. Dunga não é técnico, Dunga está técnico. Dunga foi chamado por simplesmente ser um cara muito fanático pela seleção brasileira, pelo patriotismo, pela pátria de chuteiras, como ele costuma dizer, como os patriotas de plantão costumam dizer, e assumiu de maneira muito mais por orgulho do que por qualquer outra coisa o comando técnico da seleção. E é claro, se você estivesse aí na tua casa e te ligassem para assumir o cargo da seleção brasileira, eu duvido que você recusaria. Pois bem, Dunga fez isso, não recusou, aceitou e assumiu a seleção brasileira. E deu início a um trabalho que está claro, está nítido desde o início, que não tem nenhuma preocupação com o futuro. Busca apenas o resultado imediato, busca apenas responder de maneira atribulada, vamos dizer, com garranchos, né, com improvisos, com gambiarras, com resultados paliativos ao fracasso do 7-1, ao fracasso da Copa do Mundo em casa, ao fracasso que o Brasil teve no último Mundial. Depois de vencer todos os amistosos entre o Mundial e a Copa América, Dunga chegou à competição chilena, a competição disputada no Chile, com a reputação de ter vencido esses amistosos e com a reputação de que poderia ter trazido de volta ao Brasil pelo menos o respeito por parte dos adversários, mas isso não aconteceu. A equipe brasileira esteve abaixo da média, jogou muito mal, classificou-se às duras penas para a segunda fase e foi eliminada nos pênaltis pela modesta seleção paraguaia. E após mais um fracasso, uma chuva de críticas, ficou claro durante a cobertura da Copa América que Dunga não tem o elenco nas mãos. A equipe brasileira demonstrou um grande desgaste com o treinador, um grande desencontro com o treinador e principalmente não demonstrou nenhum padrão tático. A equipe brasileira apresentou um estilo retrógrado, um estilo ultrapassado de jogo que culminou com a merecida eliminação nas quartas de final. Pois bem, depois do fracasso da Copa América, a CBF ainda veio com mais uma grande sacada, demonstrando uma falsa modéstia, uma falsa humildade, coisa que a CBF nunca teve, visto pelas conquistas. O Brasil sempre ficou deslumbrado devido ao grande performance dos jogadores. O Brasil, no corpo da CBF, ficou deslumbrado com isso e sempre agiu de forma prepotente e soberba e autossuficiente. Agora está adotando uma postura um pouco mais defensiva, digamos assim. Na verdade, isso é uma pura conversa fiada, isso é conversa para boi dormir, isso não é para enganar trouxa, para pegar gente boba e desavisada. A CBF vem agora com a bandeira de que está disposta a ouvir a personalidade do esporte, ouvir pessoas que queiram contribuir para o futuro do futebol brasileiro. E a escolha de Dunga, apesar de ser um contrassenso com relação a isso, a escolha de Dunga é mantida. Dunga continua no cargo da seleção brasileira como técnico, Gilmar como coordenador de seleções. Os dois se reuniram no começo dessa semana com técnicos do passado, técnicos que fizeram parte em algum momento da história do futebol brasileiro. Só que o critério para escolher esses técnicos foi zero, critério nenhum. Eu acho que o único critério escolhido foi: tá vivo? Pode vir? Então vem. Porque não tem sentido a presença de Ernesto Paulo, a presença de Candinho e a presença de Sebastião Lazzaroni não tem absolutamente nenhum sentido de existir, de haver.
nenhum desses três caras tem algum serviço tão bem feito à frente da CBF ou à frente de algum clube brasileiro até de maneira relevante que os credencie a estar presente numa comissão de notáveis, que esse é o nome bonito que a CBF deu para esse tipo de comportamento, para esse tipo de postura. E além deles, trouxeram as peças do museu, Parreira e Zagallo. Eu costumo dizer sempre que Parreira e Zagallo seriam ótimos guias de museu. Você imagina entrar no museu da seleção brasileira, um museu do futebol que exalte o futebol brasileiro, a história do país em termos futebolísticos, e desce de cara na sessão de 1958 com o Zagallo ali de pé, recebendo você e te mostrando o que aconteceu em 58, contando bastidores da conquista, contando como ele aprendeu a cobrir os avanços do lateral Nilton Santos, enfim, coisas que ele fez naquela época. Isso seria fantástico, seria emocionante para quem está presente, para o futebol brasileiro e para o próprio Zagallo. Eles têm que ser tratados dessa forma, como uma pessoa do passado, como um cara que contribuiu muito para a história do futebol brasileiro, e ponto. E não ser tratado como uma das razões ou uma das soluções para os problemas que enfrentamos atualmente. Carlos Alberto Parreira entra mais ou menos nessa mesma classificação. Parreira estava no fracasso do 7-1. Parreira leu a fatídica carta da Dona Lúcia na fatídica entrevista coletiva após o 7-1. Então, rapidamente se esqueceu disso, desse envolvimento de Parreira com esse fracasso, com esse fiasco, com essa vergonha que o Brasil passou dentro do Mineirão. E Parreira foi trazido de volta para essa comissão de notáveis e agiu de maneira blasé, de maneira despreocupada, agindo e falando como se não tivesse nada a ver com esse momento atual brasileiro. Mas Parreira tem muito a ver, esteve presente na CBF em muitos desses anos, nos quais o Brasil praticamente sucateou a sua seleção e se submeteu a atuações individuais e lampejos individuais de seus jogadores, de talentos infinitos de seus jogadores. E, para completar, trouxeram também o tal de Ernesto Paulo. Eu sei quem é Ernesto Paulo porque eu acompanho futebol, mas o cara mais desavisado nunca ouviu falar nesse nome, jamais ouviu falar em Ernesto Paulo. Eu falo um pouquinho para vocês do Ernesto Paulo. A carreira do Ernesto Paulo se resume a dois feitos: a ter conquistado uma Taça São Paulo de Júnior com o Flamengo em 1990 e a ter comandado a seleção brasileira que ficou de fora dos Jogos Olímpicos de 1992. Ernesto Paulo era o técnico da seleção no pré-olímpico em 91 e foi eliminado na fase de classificação. Assim, o Brasil não pôde disputar a tão sonhada medalha de ouro. Bom, esse é o trabalho do Ernesto Paulo, isso que se resume à contribuição dele para a seleção brasileira. Bom, diante de todas essas ações, diante de todo esse comportamento por parte da CBF, por parte de quem dirige, por parte de quem dirige os clubes e as federações estaduais, eu não vejo muita perspectiva para o futuro do futebol brasileiro e da seleção brasileira. E eu chego à conclusão para vocês, digo para vocês o que eu penso. 7-1 foi pouco. Sou Renato Negreiros e falo para o Tripleta. O futebol brasileiro atual é aquele time da Copa das Confederações. Aquilo sim é o futebol brasileiro.